Os antigos textos de Deuteronômio oferecem palavras intrigantes. Para a tribo de Issacar, uma bênção foi proferida. Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles convocarão os povos ao monte. Ali oferecerão sacrifícios de justiça, porque sugarão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. Esta menção a tesouros escondidos na areia tem aguçado a imaginação por séculos. Fala de riquezas ocultas, esperando para serem descobertas por aqueles destinados a encontrá-las. Essa linguagem profética muitas vezes encontra ressonância em lugares inesperados ao redor do globo, muito depois de ter sido registrada pela primeira vez, tocando terras distantes de sua origem. Poderia essa antiga promessa ser um espelho simbólico para terras como o Brasil? Esta vasta nação sul-americana é um verdadeiro baú de tesouros em recursos naturais. Sua terra é rica em minerais, suas florestas pulsam com vida e suas águas são abundantes. A história do Brasil está profundamente entrelaçada com a busca por riquezas ocultas. Desde os primeiros dias do contato europeu, o fascínio pelos metais preciosos impulsionou a exploração e moldou destinos. Os tesouros escondidos na areia poderiam muito bem descrever os vastos depósitos de ouro que permaneceram adormecidos por milênios, esperando que mãos humanas os trouxessem à luz, para o bem ou para o mal. A conexão não é uma profecia direta, claro. É mais uma reflexão poética sobre como a sabedoria antiga pode encapsular temas universais. O tema de buscar e encontrar recompensas ocultas é uma constante humana. Para o Brasil, essa busca se tornaria uma característica definidora de sua história. A procura por ouro, em particular, deixaria marcas profundas em seu tecido social, sua economia e sua própria geografia. A história do ouro brasileiro é uma história de imensas riquezas, mas também de profunda luta e transformação, ecoando aquela antiga busca pelo que jaz escondido. Esta exploração mergulhará na jornada do Brasil com o ouro. Traçaremos o caminho desde os primeiros sussurros de tesouros escondidos até as movimentadas minas de hoje. Examinaremos como o brilho desse metal precioso influenciou o desenvolvimento da nação. É um conto que começa com esperança e descoberta, navega por períodos de intensa exploração e continua a se desdobrar na era moderna. O legado da bênção de Issacar, nesse sentido metafórico, encontra um estudo de caso convincente nos veios dourados do Brasil, uma terra de tesouros abundantes, porém muitas vezes desafiadores. Quando as caravelas portuguesas, lideradas por Pedro Álvares Cabral, aportaram pela primeira vez na costa brasileira no ano de 1500, seus interesses primários não estavam imediatamente fixados no ouro. A mercadoria inicial que capturou sua atenção foi o pau-brasil. Essa valiosa madeira, apreciada por seu corante vermelho intenso, deu nome à terra recém-descoberta. Por várias décadas, a extração de pau-brasil dominou as atividades portuguesas na colônia. No entanto, o sonho de encontrar metais preciosos, um sonho que alimentou grande parte da exploração europeia durante aquela era, nunca realmente desapareceu. Os contos das imensas riquezas incas e astecas em outras partes das Américas atiçavam essas chamas do desejo. A lenda do Eldorado, a mítica cidade de ouro, cativava a imaginação europeia. Conquistadores espanhóis a procuraram incansavelmente nos Andes setentrionais e na bacia amazônica. Embora o foco inicial de Portugal fosse costeiro, o fascínio de tal descoberta era uma poderosa corrente subjacente. O vasto e inexplorado interior do Brasil era uma tela sobre a qual esses sonhos dourados eram projetados. A monarquia portuguesa, ansiosa por reforçar seu tesouro, incentivou expedições aos sertões desconhecidos. Essas expedições eram frequentemente árduas e perigosas, aventurando-se em territórios habitados por povos indígenas que defendiam ferozmente suas terras e vidas. Essas primeiras missões exploratórias foram muitas vezes lideradas por figuras conhecidas como bandeirantes. Eram aventureiros rudes,
muitas vezes de ascendência mista portuguesa e indígena, baseados principalmente na região de São Paulo. Suas expedições, ou bandeiras, adentraram profundamente o continente. Seus objetivos declarados eram diversos: capturar indígenas para trabalho escravo, procurar por supostas minas de prata e sempre buscar ouro. Por muitas décadas, suas buscas por ouro mostraram-se em grande parte infrutíferas, encontrando apenas vestígios pequenos e insignificantes. No entanto, a esperança persistiu, impulsionando-os cada vez mais para o interior selvagem do Brasil, um testemunho do poderoso domínio dessa ambição dourada. O período colonial inicial foi, assim, caracterizado por uma expansão lenta e gradual para o interior. Os assentamentos costeiros eram o foco principal da coroa portuguesa, dedicados às plantações de cana-de-açúcar, que também exigiam enorme mão de obra. Mas a busca por riqueza mineral permaneceu um objetivo constante, embora secundário. Essa persistente busca subjacente por ouro e prata acabaria, após quase 2 séculos de colonização, por render resultados espetaculares. O terreno estava sendo, sem que se soubesse, preparado para uma mudança monumental no panorama econômico e social da colônia, uma mudança que seria desencadeada pela eventual descoberta do vasto coração de ouro do Brasil. A longa e muitas vezes frustrante busca por depósitos significativos de ouro no Brasil finalmente deu frutos nos últimos anos do século XVII. Por volta da década de 1690, bandeirantes aventurando-se na região montanhosa e acidentada do interior do Rio de Janeiro e São Paulo fizeram as descobertas que mudariam o Brasil para sempre. Essa área, apropriadamente chamada de Minas Gerais, provou ser espantosamente rica em ouro de aluvião. A notícia dessas descobertas espalhou-se como rastilho de pólvora, iniciando a primeira grande corrida do ouro no Brasil. Foi um período de intensa excitação, migração e profunda convulsão social. Milhares de pessoas de outras partes do Brasil, particularmente das regiões produtoras de açúcar em declínio do Nordeste, migraram para Minas Gerais. A elas se juntou uma nova leva de imigrantes vindos diretamente de Portugal e até de outras partes da Europa. Todos eram atraídos pela promessa de riqueza instantânea. A jornada para as regiões de mineração era árdua e perigosa. Os colonos enfrentavam terrenos difíceis, encontros hostis com grupos indígenas, cujas terras estavam sendo invadidas e a constante ameaça de doenças. No entanto, a atração magnética do ouro superou esses obstáculos substanciais, atraindo uma população diversa e muitas vezes desesperada para os recém-estabelecidos campos de mineração. As técnicas de mineração eram inicialmente rudimentares. O ouro era garimpado nos leitos dos rios e extraído de depósitos superficiais rasos. Esse tipo de mineração, conhecido como garimpagem, exigia imenso trabalho manual, mas relativamente pouca tecnologia sofisticada. As condições para os mineradores, muitos dos quais eram africanos escravizados, trazidos especificamente para este trabalho brutal, eram horríveis. Eles trabalhavam longas horas em ambientes hostis, muitas vezes em água fria, sob a constante ameaça de desabamentos de minas, doenças e a crueldade dos capatazes. A riqueza gerada veio a um custo humano imenso, uma mancha escura no prêmio reluzente. À medida que a corrida do ouro se intensificava, os assentamentos em Minas Gerais cresceram rapidamente. Cidades como Vila Rica, hoje Ouro Preto, Mariana, Sabará e São João del Rei surgiram, tornando-se centros de riqueza, comércio e administração colonial. Essas cidades, com suas igrejas barrocas ornamentadas, financiadas pelo ouro, permanecem hoje como testemunhos desse período de imensa prosperidade para alguns e profundo sofrimento para muitos outros. A descoberta de ouro em Minas Gerais reorientou fundamentalmente a economia colonial e deslocou o centro demográfico do Brasil para o sul, marcando o verdadeiro início da Idade de Ouro do Brasil.
A descoberta de ouro em Minas Gerais trouxe riqueza inimaginável, mas essa riqueza fluiu predominantemente em uma direção para a coroa portuguesa. Portugal implementou um sistema rigoroso para controlar a produção de ouro e garantir sua parcela das riquezas. O mecanismo mais significativo era o quinto, um imposto real que exigia 1/5 de todo o ouro extraído. Foram estabelecidas casas de fundição, onde todo o ouro deveria ser levado, derretido em barras, taxado e marcado com o selo real. Esse sistema foi projetado para impedir o contrabando, embora as operações clandestinas fossem, claro, desenfreadas e engenhosas. O impacto econômico no Brasil colonial foi transformador, porém profundamente desigual. Enquanto Minas Gerais prosperava, outras regiões experimentaram mudanças em suas fortunas econômicas. As plantações de açúcar do Nordeste, que haviam sido a espinha dorsal da economia colonial, enfrentaram um declínio em importância e disponibilidade de mão de obra à medida que recursos e pessoas eram desviados para as minas. O influxo de riqueza também levou à inflação, tornando os bens de consumo diário mais caros para a população em geral. O ouro estimulou o comércio interno, pois alimentos e suprimentos eram necessários para as florescentes cidades mineradoras, criando novas redes econômicas dentro da vasta colônia. As consequências sociais foram igualmente profundas e muitas vezes brutais. A demanda por mão de obra nas minas levou a um aumento maciço no tráfico transatlântico de escravos. Dezenas de milhares de africanos foram trazidos à força para o Brasil e submetidos às horríveis condições do trabalho nas minas. Seu sofrimento e trabalho explorado foram as verdadeiras fundações sobre as quais a riqueza dourada foi construída. As populações indígenas, já dizimadas por doenças e conflitos, foram ainda mais deslocadas e oprimidas à medida que as atividades de mineração se expandiam para seus territórios. A estrutura social tornou-se ainda mais rigidamente hierárquica, com uma pequena elite controlando a riqueza gerada pelas massas. Além das fronteiras do Brasil, o ouro de Minas Gerais teve um impacto significativo na economia global. Ajudou a financiar a monarquia portuguesa, financiou projetos de construção suntuosos em Lisboa e desempenhou um papel na lubrificação das engrenagens do comércio europeu durante o século XVIII. Alguns historiadores argumentam que o ouro brasileiro contribuiu para o financiamento da Revolução Industrial na Inglaterra, já que Portugal tinha déficits comerciais significativos com a Grã-Bretanha. Assim, o ouro extraído a um custo humano tão imenso no coração do Brasil reverberou para o exterior, influenciando as dinâmicas de poder internacionais e o desenvolvimento econômico longe de sua fonte, deixando um complexo legado de prosperidade construído sobre a exploração. Seção 5. O brilho se espalha. Ouro além das Minas Gerais. Embora Minas Gerais fosse, sem dúvida, o epicentro do primeiro grande boom do ouro no Brasil, o metal precioso não se limitou àquela única região. Veja bem, o espírito incansável de exploração, alimentado pelos sucessos em Minas, estimulou bandeirantes e garimpeiros a se aventurarem ainda mais no interior do Brasil. Logo, novas descobertas de ouro foram feitas em outras áreas, expandindo a fronteira da mineração e moldando ainda mais o vasto território da colônia. Essas novas descobertas, embora talvez nem sempre correspondessem à escala pura de Minas Gerais, foram significativas por si só e contribuíram para a produção geral de ouro. No início do século XVIII, depósitos significativos de ouro foram encontrados no que são hoje os estados de Goiás e Mato Grosso. Essas regiões eram ainda mais remotas e de difícil acesso do que Minas Gerais. Expedições a essas áreas eram empreendimentos épicos, enfrentando imensas distâncias, navegação fluvial difícil e conflitos contínuos com grupos indígenas como os Paiaguá e Guaicuru, que resistiam ferozmente à invasão. Apesar desses desafios, a atração do ouro era, bem, simplesmente forte demais. Acampamentos de mineração e assentamentos começaram a surgir nessas terras distantes,
como Vila Boa de Goiás, hoje conhecida como Goiás Velho, e Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá. A natureza da mineração nessas novas áreas às vezes diferia da de Minas Gerais. Embora o ouro de aluvião ainda fosse comum, os garimpeiros também encontraram diferentes formações geológicas. As distâncias envolvidas significavam que o abastecimento desses postos avançados remotos era um pesadelo logístico, tornando a vida extremamente dura para os habitantes. No entanto, por várias décadas, Goiás e Mato Grosso contribuíram substancialmente para a produção de ouro do Brasil. A coroa portuguesa estendeu seu controle administrativo e fiscal a essas novas regiões, estabelecendo casas de fundição e tentando impor a cobrança do quinto real, embora o contrabando permanecesse um problema persistente devido às vastas distâncias e fronteiras porosas. A disseminação da mineração de ouro teve um impacto profundo no mapeamento e ocupação do interior do Brasil. Levou ao estabelecimento de novas rotas, assentamentos e divisões administrativas. Também intensificou os conflitos por terra e recursos, particularmente com as comunidades indígenas. Em meados do século XVIII, a produção de ouro em Minas Gerais começou a mostrar sinais de declínio, à medida que os depósitos de mais fácil acesso se esgotavam. As descobertas em Goiás e Mato Grosso ajudaram a sustentar a produção geral de ouro do Brasil por mais algum tempo, mas, eventualmente, essas regiões também viram sua produção diminuir. Esse período de expansão, no entanto, havia aberto irrevogavelmente vastos novos territórios para a exploração colonial. Seção 6. Serra Pelada, um formigueiro humano em busca de fortuna. Durante grande parte dos séculos XIX e início do XX, a produção de ouro brasileira entrou em um período de relativo declínio em comparação com seu zênite colonial. No entanto, a terra ainda guardava seus segredos. No final da década de 1970, notícias começaram a surgir de uma área remota no estado amazônico do Pará. Um enorme depósito de ouro havia sido descoberto em um local que se tornaria mundialmente famoso, Serra Pelada, que significa montanha nua. O que se seguiu foi uma das maiores, mais dramáticas e mais caóticas corridas do ouro do século XX, uma cena que capturou a atenção global. Dezenas de milhares de homens, conhecidos como garimpeiros, desceram sobre Serra Pelada. Vinham de todos os cantos do Brasil, impulsionados pela pobreza e pelo sonho de encontrar a sorte grande. O local em si tornou-se um espetáculo espantoso, uma vasta cratera lamacenta fervilhando com uma concentração quase inacreditável de corpos humanos. Homens subiam escadas precárias, carregando sacos pesados de terra por encostas íngremes e escorregadias, tudo sob o sol escaldante da Amazônia. Era um formigueiro humano, uma exibição crua de esforço humano, desespero e esperança, todos focados em extrair o precioso metal amarelo do solo implacável. As condições em Serra Pelada eram incrivelmente perigosas e sem lei, especialmente nos primeiros anos. A violência era comum, disputas eram frequentemente resolvidas pela força e o saneamento básico era inexistente, levando à disseminação de doenças. Os garimpeiros enfrentavam o risco constante de deslizamentos de terra e desabamentos. Apesar do ambiente perigoso, fortunas incríveis foram feitas por alguns, embora muitos outros tenham encontrado apenas dificuldades e decepção. O volume puro de ouro extraído de Serra Pelada em um período relativamente curto foi impressionante, impulsionando significativamente a produção de ouro do Brasil durante a década de 1980 e lembrando ao mundo a imensa riqueza mineral do país. O fenômeno de Serra Pelada foi relativamente efêmero em sua forma mais intensa. No final da década de 1980 e início dos anos 90, o ouro de superfície de fácil acesso estava em grande parte esgotado, e a mineração mais profunda tornou-se mais difícil e menos lucrativa para os garimpeiros individuais.
O governo brasileiro eventualmente interveio para tentar controlar a situação e, mais tarde, os direitos de mineração foram disputados e eventualmente passaram para empresas maiores. Serra Pelada permanece um símbolo icônico da atração bruta do ouro e dos extremos a que as pessoas chegam em sua busca. Foi um eco moderno das corridas coloniais, escrito em letras garrafais na paisagem amazônica. Seção 7. O pulso dourado do Brasil. O cenário da mineração moderna. Após os intensos e muitas vezes caóticos booms da mineração artesanal, como o de Serra Pelada, o setor de ouro do Brasil passou por transformações significativas. Embora os garimpos, minas de pequena escala, muitas vezes informais ou ilegais, ainda existam e apresentem desafios consideráveis, o panorama da produção de ouro hoje é cada vez mais dominado por operações de mineração industrializadas em grande escala. Essas operações empregam técnicas avançadas de levantamento geológico, tecnologias de extração sofisticadas e práticas de trabalho mais estruturadas. Essa mudança reflete uma tendência global em direção a abordagens mais intensivas em capital e tecnologicamente orientadas para a extração mineral, visando eficiência e maiores rendimentos de corpos de minério mais profundos e complexos. Vários estados brasileiros continuam sendo produtores significativos de ouro. Minas Gerais, o coração histórico do ouro brasileiro, continua sendo um ator-chave, com minas estabelecidas e exploração contínua. No entanto, estados da região amazônica, como Pará e Amapá, ganharam proeminência, em parte devido a descobertas como Serra Pelada, mas também através da exploração sistemática por empresas de mineração. Outros estados como Bahia, Mato Grosso e Goiás também contribuem para a produção nacional. A diversidade geológica do Brasil significa que os depósitos de ouro são encontrados em várias formas, exigindo diferentes métodos de mineração e processamento. Grandes empresas de mineração internacionais e nacionais atuam no setor de ouro do Brasil. Empresas como Kinross Gold, AngloGold, Ashanti e Vale, embora mais focada em minério de ferro, têm interesses em ouro, operam algumas das maiores minas de ouro do país. Essas empresas trazem investimento substancial, tecnologia e emprego, mas também enfrentam escrutínio em relação aos seus impactos ambientais e sociais. A presença desses grandes atores levou a práticas de mineração mais formalizadas, incluindo maior atenção às regulamentações de segurança e licenciamento ambiental. Embora os desafios na fiscalização e conformidade persistam em todo o vasto território brasileiro. Em termos de produção anual, o Brasil consistentemente se classifica entre os 15 maiores países produtores de ouro do mundo. Estatísticas recentes, por exemplo, do início da década de 2020, mostram o Brasil produzindo cerca de 80 a 100 toneladas métricas de ouro por ano. Esse número pode flutuar com base em novas descobertas, mudanças operacionais nas principais minas e preços globais do ouro, que influenciam o investimento em exploração e produção. Os números oficiais muitas vezes não capturam totalmente a produção de operações de mineração informais ou ilegais, que continua sendo uma parte significativa, embora difícil de quantificar, da história do ouro no Brasil. Seção 8. Pesando o valor, o impacto econômico do ouro atualmente. O ouro continua a ser uma mercadoria importante para a economia brasileira, particularmente em termos de sua contribuição para as receitas de exportação do país. Como um metal precioso valioso e negociado internacionalmente, as vendas de ouro fornecem um fluxo constante de moeda estrangeira, vital para a balança de pagamentos do Brasil. A receita gerada pelas exportações de ouro ajuda o país a pagar por bens e serviços importados, e também pode contribuir para o fortalecimento de suas reservas cambiais. Em uma economia global que muitas vezes enfrenta incertezas, o ouro mantém seu status como uma reserva de valor confiável, tornando sua produção economicamente estratégica. O setor de mineração de ouro
abrangendo tanto operações industriais de grande escala quanto mineração de pequena escala, oferece oportunidades de emprego significativas em várias regiões do Brasil. Esses empregos variam de posições altamente qualificadas para geólogos, engenheiros e técnicos em empresas de mineração formais, até os meios de subsistência mais precários dos garimpeiros em operações artesanais. Além do emprego direto nas minas, a indústria também sustenta uma gama de serviços auxiliares e cadeias de suprimentos, incluindo fabricação e manutenção de equipamentos, transporte e comércio local em cidades mineradoras, criando assim um efeito multiplicador econômico mais amplo. Embora a contribuição do ouro para o Produto Interno Bruto, PIB, geral do Brasil, possa ser menor em comparação com setores como agricultura ou manufatura, seu impacto é frequentemente concentrado regionalmente, tornando-o crucial para as economias locais dos estados mineradores. As receitas fiscais geradas pela produção de ouro, incluindo royalties e impostos corporativos, contribuem para as finanças públicas em níveis federal e estadual. Esses fundos, quando gerenciados de forma eficaz e transparente, podem ser investidos em infraestrutura pública, educação e saúde, beneficiando a população em geral. No entanto, a distribuição e o uso dessas receitas muitas vezes geram debate político e social. Além disso, o ouro desempenha um papel nas reservas nacionais do Brasil, administradas pelo Banco Central do Brasil. Manter reservas de ouro pode fornecer uma proteção contra a inflação e flutuações cambiais, oferecendo um grau de estabilidade financeira. O ouro físico mantido pelo Banco Central atua como um componente da riqueza da nação. A importância econômica do ouro é, portanto, multifacetada, estendendo-se desde ganhos diretos de exportação e emprego, até seus papéis mais sutis na receita fiscal e segurança financeira nacional, garantindo sua relevância contínua no cálculo econômico do Brasil para o futuro previsível. Seção 9. O minério do futuro. Perspectivas e perigos no ouro brasileiro. Olhando para frente, o futuro da mineração de ouro no Brasil apresenta um quadro complexo, repleto tanto de perspectivas promissoras quanto de desafios significativos. O vasto e ainda subexplorado território do país sugere um alto potencial para novas descobertas de ouro. Avanços em mapeamento geológico, tecnologias de sensoriamento remoto e técnicas de exploração mineral provavelmente descobrirão depósitos anteriormente desconhecidos. À medida que as minas existentes amadurecem e se esgotam, a indústria dependerá cada vez mais dessas novas fronteiras para sustentar e potencialmente aumentar os níveis de produção, continuando a longa história do Brasil como um grande produtor de ouro no cenário mundial. Os avanços tecnológicos também devem desempenhar um papel crucial na extração e processamento do ouro. Inovações em métodos de mineração, como processamento de minério mais eficiente, automação e técnicas para minerar economicamente depósitos de baixo teor, poderiam liberar recursos que antes eram inviáveis. Há também uma ênfase crescente no desenvolvimento de práticas de mineração ambientalmente sustentáveis, incluindo melhor gestão da água, uso reduzido de produtos químicos perigosos como o mercúrio, especialmente na mineração artesanal, e esforços mais eficazes de recuperação de terras após o fechamento das minas. Essas mudanças tecnológicas são vitais para a viabilidade de longo prazo do setor. No entanto, o caminho a seguir não está isento de perigos significativos. As preocupações ambientais permanecem primordiais. A mineração em grande escala pode levar ao desmatamento, destruição de habitat e poluição da água se não for gerenciada com responsabilidade. A mineração ilegal, particularmente na floresta amazônica e em terras indígenas, representa uma ameaça severa, causando danos ambientais generalizados e muitas vezes alimentando violência e conflitos sociais. A proteção dos territórios indígenas e seus direitos é uma questão crítica, pois muitos depósitos potenciais de ouro
estão localizados dentro ou perto dessas áreas constitucionalmente protegidas, levando a complexas batalhas legais e éticas. Em última análise, o futuro do ouro brasileiro dependerá de um delicado equilíbrio. Requer governança robusta, fiscalização regulatória eficaz e um forte compromisso das empresas de mineração com a responsabilidade social corporativa e a gestão ambiental. Fomentar um setor de ouro que seja economicamente benéfico, socialmente equitativo e ambientalmente sustentável é o principal desafio. Se o Brasil conseguir navegar por essas complexidades com sucesso, seu legado dourado poderá continuar a contribuir para o desenvolvimento nacional. Mas se esses desafios forem ignorados, a busca pelo ouro poderá cobrar um preço inaceitavelmente alto sobre seu patrimônio natural e seu povo.